Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Que alegria, que satisfação estar aqui para mais uma aula, para mais um vídeo, para falarmos de direito penal. Bom, nós estamos falando dos princípios do direito penal. E nos últimos vídeos, a gente viu os chamados princípios constitucionais. São aqueles princípios que estão previstos na Constituição Federal. E aí a gente viu a reserva legal, a gente viu a anterioridade, a gente viu a personalidade em transcendência, a gente viu a humanidade, a gente viu individualização da pena, certo? São 5 princípios. Agora, nós vamos passar para um outro panorama. Nós vamos continuar vendo os princípios do direito penal, princípios básicos, só que agora são os princípios infraconstitucionais, ou seja, eles não estão diretamente dentro da Constituição Federal. Eles são muitas vezes trazidos à baila pela nossa doutrina, pela literatura do direito penal, certo? Essa é a grande questão, esse é o grande objetivo, tá? E eu já vou adiantar a vocês, nós vamos trabalhar mais ou menos 14 princípios doutrinários. É evidente que nós não vamos trabalhar esses 14 princípios à exaustão. Nós vamos pegar os pontos mais importantes destes princípios. Mas são princípios que, volta e meia, vão marcar presença em prova. Quando a banca examinadora traz no conteúdo programático princípios do direito penal, qualquer um desses princípios pode aparecer. E nós temos que dominar o conteúdo. Então, meus amigos, sem mais delongas, vamos para o nosso trabalho. O primeiro princípio doutrinário que nós vamos trabalhar é o chamado princípio da, olhem aqui, alteridade. Ali está, alteridade. Nome interessante, né? Vamos começar, amigos, falando sobre quem trouxe esse princípio para o direito penal brasileiro. Eu vou dizer a vocês que o autor desse princípio, oriundo do direito alemão, certo? Contribuiu muito para a doutrina penal no mundo inteiro. Então a gente agradece muito a esse autor, que nós chamamos de Klaus Hoxie. Esse sujeito aqui, Klaus Hoxie, ele tem uma contribuição muito grande no direito penal, principalmente no que diz respeito aos princípios. Ele fala do princípio da alteridade. Depois, quando a gente trabalhar o princípio da insignificância ou crime de bagatela, vocês vão ver que ele também contribui nesse aspecto também, da mesma forma. Seu companheiro de estudos, né, Juncker Jacobs, ambos têm uma contribuição grande nos princípios do direito penal. Então a alteridade não é diferente. O que quer dizer o princípio da alteridade, pessoal? Ele quer dizer o seguinte: vamos supor que exista a conduta criminosa, tá? Todavia, essa conduta prevista em lei como crime, essa conduta típica, ela não pode ser do interesse do direito penal, ela não pode ser punível, porque ela está num aspecto apenas de interesse interno do agente. Ou seja, é um interesse único e exclusivo do sujeito, e as consequências só são inerentes a ele.
Para explicar melhor, eu coloco uma frase aqui. Vocês podem botar assim, ó. Ninguém pode ser punido. Ninguém pode ser punido por causar mal apenas a si próprio. Pessoal, não há dúvidas de que o direito penal, ele se preocupa com os comportamentos humanos que podem gerar consequências em terceiros. Certo? Se eu pratico condutas que, embora típicas, só vão trazer prejuízo a mim, por alteridade, o direito penal não gera, não caracteriza a relevância, não importa, não serve. Certo? Alguém vai dizer assim, professor, me dá um exemplo. Eu vou dar 2 exemplos para vocês. E esses 2 exemplos, algum deles pode ser que venha na tua prova. Vamos pegar o primeiro, que é a lesão corporal. Venham comigo aqui para a tela. Desliguei aqui, ligamos de novo. No problem. Muito bem. Estamos no Código Penal. Eu vou lá para o artigo 129. Quem quiser, por gentileza, acompanhe artigo 129. Vocês vão encontrar lá, aqui está, o crime de lesão corporal. Aqui está a lesão corporal. Vejam o que diz. Ofender a integridade corporal ou a saúde de quem? De outrem. Está claro ali. Ofender a integridade física ou a saúde de outrem. Então eu tenho o dolo, eu tenho a intenção de dar uma facada numa pessoa, eu tenho a intenção de dar um soco no nariz de alguém. Ou seja, eu quero gerar lesões à integridade física de um terceiro. Agora, e se por acaso eu quiser eu mesmo me autolesar? Uma autolesão. Sei lá, eu entendo que 10 dedos na mão é muito, eu quero ficar com 9. E eu decido, com uma faca, cortar o dedo mindinho. Embora seja uma lesão, e essa lesão é a integridade física de alguém, nesse caso minha, pelo princípio da alteridade não vai haver punição alguma. Porque não há relevância por direito penal, porque esse mal, ele é, amigos, causado a mim mesmo e não gera efeito para ninguém. Claro, vocês são espertos, vocês são extremamente inteligentes e sabem, por exemplo, que se a minha mão está condicionada a um seguro e eu corto um dedo da mão pleiteando obter a vantagem do seguro, aí não há o princípio da alteridade. Por quê? Porque aí, meus amigos, nós vamos ter um crime de estelionato. É um crime contra o patrimônio, porque daí estou fazendo mal a terceiro, que é a seguradora.
Mas simplesmente por querer tirar um dedinho da mão, isso é alteridade. Então eu não vou, de forma nenhuma aqui, fazer incidir, meus amigos, o crime do artigo 129. Até porque a lei é muito clara ao dizer integridade corporal ou saúde de outrem. Certo? Mais um exemplo, para que a gente consiga concluir o princípio da alteridade, eu vou pegar aqui a lei 11.343 de 2006. Quem quiser, pegue comigo, por favor. É a lei de drogas. E nós vamos, por exemplo, no artigo 28. Em leis especiais se costuma ver bastante esse artigo, né? Artigo 28. Aqui. Opa! O artigo 28, amigos, é o tipo penal daquele sujeito que está praticando um comportamento com o intuito de consumir droga. Adquirir é uma maneira de cometer esse crime. Guardar é outra maneira. Ter em depósito é outra. Transportar é outra. Trazer consigo é outra. Certo? 5 maneiras. E o objetivo? Para consumo. Para consumo. Certo? Finalidade. Então, amigos, aqui o crime vai se dar quando o indivíduo adquirir para consumo. Por que nesse caso é crime? Porque a vítima, aqui, o sujeito passivo, é a incolumidade pública. É o risco, certo? Que a sociedade suporta por essa movimentação das drogas. Agora, percebam um detalhe importante. É crime adquirir para consumo. É crime guardar para consumo. É crime ter em depósito para consumo. É crime transportar para consumo. E é crime trazer consigo para consumo. Mas consumir não é crime. Vejam que o consumir aqui não está como verbo. Então não é o comportamento humano que está sendo punido aqui. Perceberam? Agora nós temos uma situação diferente. Consumir não é crime. Então, se eu estiver andando pela rua e aí um policial me para e eu decido, porque eu quero voluntariamente me submeter a um exame toxicológico e esse exame constatar que eu tenho substância entorpecente no meu organismo, o direito penal vai se importar com isso? Não. Essa conduta é irrelevante para o direito penal. Por quê? Porque o direito penal não entende como relevante, não entende que é por bem punir alguém apenas por fazer mal a si mesmo. Então, amigos, entendam, nós nunca vamos achar uma conduta criminosa só pelo fato de consumir drogas. Tem que ter alguma outra coisa junto. Ah, professor, mas se tu tá fumando um baseado, tu tá sendo punido porque tá consumindo. Não. Eu vou ser punido com essas penas porque eu estou, por exemplo, trazendo consigo para consumo ou transportando para consumo. Mas não porque eu estou consumindo ou porque eu consumi. Viram que genial? Mais um caso aqui na própria lei de drogas. Própria lei de drogas. Vamos pegar um crime
que é o artigo 39. Vejam que o 39 também fala sobre o consumo de drogas, certo? O que diz? Conduzir embarcação ou aeronave após o consumo de drogas, expondo a dano potencial à incolumidade de outrem. Será que o direito penal está punindo aqui o indivíduo porque ele consumiu drogas? Não. Porque o fato de consumir drogas aqui é apenas a alteridade. Ele quer consumir, o problema é teu. Está punindo uma pessoa aqui porque ela consumiu drogas e decidiu conduzir embarcação ou aeronave. E além disso, não basta ainda conduzir embarcação ou aeronave. Tem que ser crime de perigo concreto, colocar em risco a incolumidade de outrem. Um terceiro tem que ser colocado em perigo. Se é só eu colocado em risco, se eu me chapo, pego uma aeronave, uma embarcação e ficou demonstrado que só eu fui colocado em risco, o direito penal não vai punir. Não tem relevância para o direito penal. Falta a alteridade. Falta essa relação intersubjetiva que o direito penal moderno exige da gente. Certo? Então, pessoal, quando a gente bota aqui na alteridade, quando a gente diz que ninguém pode ser punido por causar mal apenas a si próprio, vocês podem pegar como exemplos, tá? A autolesão e o consumo de entorpecente. Aqui está. Autolesão e consumo de entorpecente. Exemplo clássico. Está aí. Certo? Duvido que os senhores vão errar alguma questão envolvendo a alteridade. Bueno, dando sequência, deixa eu ver onde é que eu botei meu apagadorzinho. Está por aqui, cadê ele? Meu ilustre, dê sinal de vida, só um minuto. Já vou localizá-lo. Não localizei? Não tem problema, vamos apagar assim mesmo. Depois eu o encontro. Próximo princípio. Próximo princípio, doutrinário, ou seja, oriundo da doutrina do direito penal. A gente tem o chamado princípio da confiança. Olha o próximo princípio ali. Princípio da confiança. Cara, o que será que é esse princípio? Primeiro, vamos pegar a origem dele. A origem do princípio da confiança, meus amigos, não é do Brasil. É do direito penal espanhol, certo? Bom, o que esse princípio diz? Eu particularmente gosto muito desse princípio, certo? Porque ele mostra a dinâmica do direito penal. Ele mostra, como eu posso dizer, uma razão de ser do direito penal brasileiro. Se assim disser, eu acho que fica melhor. Uma razão de ser do direito penal brasileiro. Pessoal,
Vamos supor que a gente tem uma série de indivíduos. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O. 15 pessoas, mas tomando por base que isso é uma coletividade, certo? Indivíduos que integram um grupo social, uma sociedade. Amigos, vocês precisam entender que o A, ele espera algo do B. Quando a gente vive em uma sociedade, quando pessoas vivem em um condomínio, quando indivíduos comungam de um mesmo espaço, sempre um espera algo do outro. Talvez não seja conscientemente, mas às vezes, amigos, no inconsciente, isso está previsto. O A espera do B, o B espera do C, o C do D, o D do E, o E do F, o F do G do H do I, o I pro J, J pro K, K pro L, L pro M, M pro N e N pro O. Até aí tudo bem, mas o que se espera? Se espera, amigos, responsabilidade. Se espera atitudes responsáveis. Então o A sempre vai esperar do B, certo? O outro membro da sociedade, que ele atue de acordo com regras de experiência. Vamos por aqui. Regras de experiência, ou seja, tudo aquilo que se vivenciou e acumulou com a vivência é o que tu espera do teu companheiro também. Então, um cuida do outro, um confia no outro. Claro, amigos, isso é um princípio do direito penal. Eu não estou dizendo que isso realmente vai sempre funcionar na prática, mas é um princípio, uma característica do direito penal, certo? Um espera do outro atitudes responsáveis, regras de experiência. Isso, inclusive, tem um brocardo latino, que se aparecer em uma prova, acho difícil que apareça, mas se aparecer em uma prova, eu gostaria que os senhores lembrassem do princípio da confiança, certo? Vou botar aqui embaixo, entre aspas, olhem bem, id quod plerunc accidit. Apareceu essa expressão, vocês lembrem na hora desse princípio da confiança. Professor, tá, na teoria tá tudo muito bom, tá tudo muito bem. O problema é a prática. Em que caso eu posso aplicar o princípio da confiança no direito penal brasileiro? Amigos, a gente aplicou esse princípio em 1997. Lei 9.503.
Vocês devem conhecer, né? É o Código de Trânsito Brasileiro. Então, os crimes praticados na direção de veículo automotor, o legislador, quando ele elabora esse tipo de infração, que está lá do artigo 301 ou 312, ele toma por base a confiança. Ele para e pensa, o que se espera da sociedade? O que um condutor espera do outro? E quando se quebrar essa confiança, quando se quebra essas regras de experiência e responsabilidade, nós vamos ter o crime. Porque aí nós vamos ter aquela conduta tipificada lá no Código de Trânsito Brasileiro. Viram que bacana? Infrações penais praticadas por várias pessoas, né, em organização. Então, esse princípio está cada vez mais amplo. Enquanto outrora nós tínhamos o Código de Trânsito, hoje nós temos outras situações que também fazem o quê? Respingar neste princípio. Certinho? Então nós vencemos também o princípio da confiança. Eu acho pouco provável que os senhores tenham alguma dificuldade em relação a esse princípio também. E vamos fechar o nosso bloco agora com um terceiro princípio, também doutrinário, e esse já caiu muito em prova, por exemplo, do CESP. CESP gosta muito do princípio que eu vou falar agora. É uma predileção que eu vou dizer para vocês. Eu acho que é um dos princípios que mais caiu até hoje. É o chamado princípio da adequação social. Princípio da adequação social. Bom, temos que falar sobre ele, mas pelo que eu estou analisando o bloco aqui, eu acho interessante e prudente que a gente feche o bloco nesse momento. Depois nós vamos então dar continuidade, certo? No próximo bloco. Então, tomem um cafezinho, deem uma relaxada, daqui uns minutinhos então estamos de volta. Até mais, amigos. Valeu. Tchau, tchau.